Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa 11ª aula de matemática da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Os temas que iremos abordar nesta aula: ética e cidadania, medidas de cumprimento. Ética e cidadania. Ética e cidadania são conceitos que devem estar na base de qualquer espécie de sociedade humana. Eles têm a ver com as atitudes tomadas pelos indivíduos e como eles interagem em sociedade, ou seja, como se tratam e convivem. Ética é o nome escolhido para um ramo da filosofia que se dedica a estudar conteúdos morais, ou seja, aquilo que é referente à retidão do caráter humano, o que é certo. Cidadania. Assim como sua origem latina diz respeito ao cidadão, aos direitos e deveres aos quais está sujeito em uma vida em sociedade. Assim como ética, cidadania também tem a ver com agir de maneira correta. Cidadania também tem a ver com nacionalidade, pois cada país possui diferentes direitos e deveres do cidadão. É possível ter cidadania dupla, o que quer dizer ter cidadania do país onde nasceu e de algum outro, no qual more ou de onde tenha tido família imigrante. Basta um processo judiciário. No Brasil, os direitos e deveres dos cidadãos são expressos na Constituição Federal e deve buscar sempre fazer cumprir o texto constitucional, para que as pessoas possam ter uma vida digna. A cidadania é um conceito que é bipartido, ou seja, dividido em dois: cidadania formal e cidadania substantiva. A cidadania formal diz respeito à nacionalidade da pessoa e ao pertencimento desta pessoa a determinada nação. Em geral, a nação na qual nasceu. Já a cidadania substantiva é um conceito mais amplo e está relacionada a direitos sociais, direitos políticos e direitos civis. Os três devem ser plenamente assegurados. Via de regra, a cidadania nos países tem tendência a sempre se modificar para melhor, de acordo com direitos políticos conquistados, melhora no tratamento social entre cidadãos e maior consciência civil. A cidadania só entrará em uma forma definitiva quando não houver mais desigualdade de todas as pessoas de determinada sociedade puderem viver em harmonia. A relação entre ética e cidadania é bastante próxima, pois a ética costuma ser uma forma de guiar a cidadania presente e ainda uma forma de nortear a luta pelos direitos e condições que ainda precisam ser conquistados. A ética e a moral são a base para o desenvolvimento de uma cidadania consciente e justa. Falando um pouco agora sobre medidas de cumprimento. As medidas de cumprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recurso medidas convencionais, tais como milímetro, centímetro, metro, quilômetro. Elas foram criadas justamente para mitigar a probabilidade de ocorrência de erros no momento em que era necessário mensurar as coisas. Você vai conhecer essas unidades de medida e vai aprender como calcular cada uma delas. Isso
no decorrer das aulas. Temos aqui, olha, múltiplos, medidas de base e submúltiplos. Medida base. A medida base é o metro, que é representado pela letra M. Temos aqui km, que significa quilômetro. Temos aqui também centímetro e milímetro. Os mais conhecidos socialmente, popularmente, é o quilômetro, o metro e o centímetro. São os mais falados, certo? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 metro, 1000 metros. 1 metro é 1 metro, certo? 1 centímetro equivale a 0,01 metro, certo? Ou seja, o quilômetro ele é maior que o metro e o centímetro ele é menor que o metro. A medida base do Sistema Internacional de Medidas, representado pela sigla SI, é o metro. O metro possui múltiplos. Vamos conhecer. E submúltiplos, que corresponde às grandes distâncias, são os múltiplos. E os submúltiplos correspondem às pequenas distâncias. Vamos conhecer o que significa os símbolos, as letras de cada um deles. KM significa quilômetro. HM, hectômetro. DAM, decâmetro. A letra M, metro. DM, decímetro. CM, centímetro. MM, milímetro. Assim são múltiplos do metro: o quilômetro, km, hectômetro, hm, e decâmetro, DAM. Enquanto são submúltiplos do metro: decímetro, dm, centímetro, cm, e milímetro, mm. Como vimos, os múltiplos do metro são as grandes distâncias. Quem são elas? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Eles são chamados de múltiplos porque resultam de uma multiplicação que tem como referência o metro. Os submúltiplos, ao contrário, como pequenas distâncias, resultam de uma divisão que tem igualmente como referência o metro. Ou seja, se eu estou no metro e quero chegar em quilômetro, hectômetro ou decâmetro, eu vou multiplicar para chegar nessas medidas, certo? Se eu estou no metro e eu quero chegar em decímetro, centímetro ou milímetro, eu irei dividir. Isso vai depender muito da medida que eu quero chegar. Se vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, e assim vai. Se vou dividir por 10, dividir por 100, dividir por 1000. Isso vai depender da medida que eu queira chegar, certo? Aí vamos lá. Eles aparecem no lado direito da tabela. No caso, a tabela que a gente acabou de ver. Cujo centro é a nossa medida base, é o metro. Falando um pouco de medidas de massa. A unidade padrão de massa no sistema internacional é o quilograma, que é representado pelas letras Q, G. A massa de um cilindro padrão de platina iridiada representa a medida correspondente a 1 kg, ou seja, 1 kg. Ficou com dúvida em relação aos relatos da aula de hoje? Se sim, você pode estar entrando em contato com o professor através desse número que está aqui no seu, certo? E aí você pode estar tirando todas as dúvidas com o professor. Pode estar mandando um áudio, mandando vídeo, certo? Tudo através desse número aqui via WhatsApp. Vamos ao nosso desafio de hoje. Como o tema é medidas de comprimento, qual a distância entre sua casa e a escola? Você já parou para verificar qual a distância entre sua casa e a escola? Você utiliza metros ou quilômetros para fazer essa medida? Qual o tipo de unidade de medida usada?
Possa que seja até centímetro, dependendo de onde você mora. Certo? É importante que você saiba fazer esses cálculozinhos e responder o desafio, certo? Estarei aguardando o desafio e a resposta de vocês. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de curtir e de compartilhar nossas aulas. Até a nossa próxima aula. Grande abraço.